Queridos irmãos, é com muita alegria nessa quinta-feira, 8 de setembro, festa da Natividade da Virgem Maria, uma grande graça de celebrarmos o nascimento da Virgem Maria e com ela celebrarmos também o futuro nascimento do nosso Salvador, porque ela ao nascer, ao dizer sim à vida, depois foi esse berço para a encarnação do Verbo. E hoje temos a alegria também com a visita dos nossos fundadores a Calgary, no Canadá, de termos o início da 9ª escola do ano sabático. É uma grande graça podermos agora termos a primeira escola totalmente em inglês. Então, se você me escuta e quer fazer um ano sabático in English, pode agora cursar toda essa riqueza do ano sabático, a Escola da Palavra de Deus, em que fazemos um percurso belíssimo de Gênesis até o Apocalipse, com a doutrina da igreja, os tesouros maravilhosos da antropologia, da mística, dos santos, da liturgia, de uma vida profundamente contemplativa, mas também missionária, com tantas experiências missionárias e com tantos retiros de teologia do corpo, de vida de oração, também retiros vocacionais para ajudar o jovem a descobrir a sua vocação, que pode ser um dos 3 estados de vida. Então, a alegria desse grande presente, que é o ano sabático agora em inglês, e começa hoje com a presença do nosso bispo, dos nossos fundadores e de jovens que dão pela primeira vez na terra do Canadá um ano a Deus para fazer esse ano sabático. Os 2 primeiros canadenses, a irmã Bridget, que hoje está nas Filipinas, e o nosso irmão Christopher, que quer ser padre. Então, uma primeira jovem foi irmã, outro primeiro jovem que se prepara a ser sacerdote, tiveram que vir para o Brasil para fazer a experiência do ano sabático. E agora, pela primeira vez, os jovens canadenses podem fazer essa escola na sua própria língua, na sua própria nação. Louvado seja Deus por mais essa escola que se abre, que vai gerar tantos filhos para Deus e para a igreja. Hoje, no nosso livro de vida, continuamos essa meditação da grande arte do perdão e da correção fraterna, e então é a terceira etapa, recorre à comunidade. Ocorre se o irmão continua sem escutar a correção da sua parte. Recorrer à comunidade não significa que é você que vai convocar uma reunião extraordinária na comunidade, mas você deve de novo rezar e ir encontrar o pastor enquanto guardião da sua casa para expor com clareza a situação. Você deve buscar o formador quando se trata de questões espirituais ou morais e o servo no que diz respeito à disciplina e organização. E ao confiar ao pastor esta preocupação com o seu irmão, não é mais um problema seu, mas da comunidade através do seu guardião. A passagem de Mateus que citamos acima, em Mateus 18, 12 a 14, encontra o seu contexto logo após o evangelho da ovelha perdida. É claro que a correção fraterna só pode ser vivida numa comunidade onde se respira um espírito de misericórdia. Caso contrário, seria para todos insuportável viver, pois o Senhor só chama pecadores à vida em comunidade. A experiência bonita que fazemos numa comunidade é que todos somos pecadores, mas somos pecadores chamados à santidade. E justamente a comunidade é uma escola do perdão e é uma escola da festa, é uma escola da misericórdia. Devemos ter a coragem da correção. A sós, em primeiro lugar, pedindo a um irmão ancião que venha nos ajudar nesse caminho, caso a sós não tenha resultado, ou então nesse terceiro passo, chamando os responsáveis da comunidade, se for mais do fórum interno, das questões morais ou das questões espirituais, o formador, se for mais do fórum externo, as questões disciplinares, as questões missionárias ou de serviço, o nosso servo da casa, que é um guardião, e ele vai saber como ajudar esse irmão nesse passo delicado, mas tão importante da correção fraterna. O ano sabático é também uma escola do perdão, da misericórdia, é também uma escola de darmos graças a Deus por tudo que Ele faz no meio de nós. Hoje, primeira leitura, Miqueias 5,
1 a 4. Mas tu, Belém, Éfrata, embora a menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto dos seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força do Senhor, pela glória do nome do seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra, e este será a paz. Deus tem essa lógica diferente dos homens. Ele escolhe alguém de muito humilde, de muito pequeno, essa Belém, essa casa do pão, que simboliza certamente a Virgem Maria, esse tabernáculo que foi morada da Eucaristia, que é o próprio Cristo. E ele escolhe esse pequeno, esse menor, para justamente fazer brotar de dentro dele esse grande que é o próprio Deus. O Senhor escolheu a Virgem Maria pela sua pequenez, pela sua humildade e coroa de dons, e mais importante, fez dela o tabernáculo de nosso Senhor. Justamente esse que vem para apacentar. Tão bonita essa palavra, apacentar, isto é, reunir para dar a paz. O Senhor é o bom pastor porque Ele apacenta, Ele reúne para dar a paz. E dando a paz, Ele nos reúne também interiormente, Ele nos unifica e por isso Ele dará a paz, e uma paz que o mundo não conhece e que o mundo também não pode nos tirar, porque é uma paz que não é como a paz do mundo, é uma paz que é de Deus, é dessa graça de sermos apacentados pelo próprio Deus. A Virgem Maria é essa filha de Israel que na sua pequenez se deixou apacentar e por isso nos deu o pastor das nossas almas. Romanos 8, 28 a 30, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também o justificou, e os que justificou também glorificou. Alegria de saber que o Senhor é aquele que colabora em tudo para a nossa santificação. O Senhor é não só aquele que nos elege, nos cria, nos dá a vida, mas também já nos coroa com uma vocação de santidade. Ele quer nos glorificar, isto é, Ele quer nos encher da sua glória, que é o Espírito Santo. O Senhor não nos cria apenas para trabalhar, para estudar, para ter uma vida corriqueira. O Senhor nos criou para a glória. O Senhor nos criou para a beatitude eterna. O Senhor nos criou para Ele e para resplandecermos Deus nesse mundo. A Virgem Maria é esse ícone dessa experiência de se deixar possuir inteiramente por Deus para resplandecer e dar Deus ao mundo. Salmo 70, desde o seio tu és o meu apoio, tu és a parte desde as entranhas maternas, em ti está continuamente o meu louvor. Quanto a mim, eu confio no teu amor, meu coração exulte com a tua salvação, vou cantar ao Senhor pelo bem que me fez, vou tocar ao nome do Senhor, o Altíssimo. Quanto a mim, eu confio no teu amor. Certamente que é essa experiência que podemos ter quando entramos numa relação de intimidade com o Senhor. Nós percebemos que muitas pessoas podem nos trair, nos decepcionar, nos apunhalar, nos caluniar, mas o Senhor, Ele não. Ele nos guarda. Nele podemos confiar. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso apoio. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso Pai. Ele é verdadeiramente aquele que nos ama. E a passagem agora que vou proclamar do Evangelho de Mateus, Mateus 1, foi a palavra que marcou a minha existência. Vou-vos contar como o Senhor me fez conhecer, bem jovenzinha ainda, com 11 anos, dessa passagem. Um dia meu pai decidiu que iríamos ler o Evangelho em casa e nos reuniu como família e decretou que a partir daquele sábado iríamos ler sempre o Evangelho em casa. Ele começou pelo princípio, e o princípio é Mateus 1, justamente essa passagem
que vamos ler. Eu, como criança, muito rebelde ainda, ri, sem entender nada. Mas hoje, com 50 anos, percebo que é o mistério de todas as nossas vidas. Gerar, gerar, gerar. Escutemos com atenção a proclamação do mistério de cada uma das nossas vidas. Sermos portadores dessa genealogia de Jesus, sermos portadores da descendência de Jesus, sermos portadores da vida de Jesus e por isso gerarmos até o fim das nossas vidas. O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raab, Boaz gerou Jobeb de Ruth, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos por ocasião do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Saletiel, Saletiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, e Eliezer gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá à luz e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Tão bela essa genealogia de Jesus, que conta como um gerou o outro, até chegarmos a José, até chegarmos à Virgem Maria, que nos dão Jesus. E esse é o grande mistério do coração humano. Ao sermos gerados novamente pela palavra, podermos gerar outros para essa intimidade de Deus que está conosco. Celebrarmos a festa da Natividade da Virgem Maria é celebrarmos justamente esses 9 meses após a Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro até dia 8 de setembro, justamente 9 meses para dizer aquela que foi concebida sem pecado, agora nasce para nos dar o Salvador. A Virgem Maria é amada, e eu sei que tem muitos pastores que acompanham esse programa da Léxio Divina e que sabem, porque entendem as Escrituras, que nós não adoramos a Virgem Maria, nós sabemos a diferença que tem entre a Santíssima Trindade, Deus, e a Virgem Maria. Mas nós amamos e veneramos a Virgem Maria porque ela foi toda de Deus e ela nos deu Deus, que é o seu Filho Jesus. Amar a Virgem Maria é amar Jesus, é amar a Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta festa da Natividade e que o Senhor abençoe
essa nova escola do ano sabático em inglês, com esses novos jovens que dão a vida a Jesus para serem novamente gerados. God bless you. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Come stai? Buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo la nostra riflessione sul discernimento. Continuamos a nossa reflexão sobre o discernimento. Nesse tempo, falaremos cada quarta-feira sobre o discernimento espiritual. Por isso, hoje pode ajudar a fazer referência a um testemunho concreto. Um dos exemplos mais instrutivos nos oferece Santo Inácio de Loyola, que nos oferece com um episódio decisivo de sua vida. Inácio está convalescente em casa depois de ter sido ferido numa perna em batalha. Para se livrar do tédio, pede algo para ler. Ele gostava de contos de cavalaria, mas infelizmente em casa só havia vida de santos. Adapta-se um pouco de má vontade, mas durante a leitura começa a descobrir outro mundo, um mundo que o conquista e parece competir com o dos cavaleiros. Resta affascinato dalle figure di San Francesco, de Santo Domenico. É fascinado pelas figuras de São Francisco e São Domingos e sente o desejo de os imitar, mas também o mundo cavaleiresco continua a exercer o seu fascínio sobre ele. E assim sente dentro de si aquela alternância de pensamentos, dos santos e dos cavaleiros, que parecem equivaler-se. No entanto, Inácio começa também a notar diferenças. Na sua autobiografia, na terceira pessoa, escreve: pensando nas coisas do mundo, as coisas da cavalaria, se entende, sentia muito prazer, mas quando por cansaço as abandonava, sentia-se vazio e desiludido. Ao contrário, ir descalço a Jerusalém, alimentar-se unicamente de ervas, praticar todas as autoridades que tinha conhecido como habituais para os santos, eram pensamentos que não só o consolavam quando meditava sobre eles, mas até depois de os abandonar, o deixavam satisfeitos e cheios de alegria, um traço de alegria. Nessa experiência, podemos notar sobretudo dois aspectos. O primeiro é o tempo. Isso é, os pensamentos do mundo, no início, são atraentes, mas depois perdem brilho, deixam vazio, insatisfeito, deixam assim um vazio. Os pensamentos de Deus, ao contrário, primeiro suscitam uma certa resistência. Mas essa coisa chata dos santos, não liga. Mas quando são aceitos, trazem uma paz desconhecida que perdura no tempo. Esse, pois, é outro aspecto, o ponto de chegada dos pensamentos. No início, a situação não parece tão clara. Há um desenvolvimento do discernimento. Compreendemos o que é bom para nós, não de modo abstrato e geral, mas no percurso da nossa vida. Nas regras de discernimento, fruto dessa experiência fundamental, Inácio determina uma premissa importante que ajuda a entender esse processo. Para aqueles que passam de um pecado mortal para outro, o diabo geralmente costuma propor prazeres aparentes, levando-os a imaginar delícias, dizer que tudo vai bem, levando-os a imaginar delícias e prazeres sensuais para melhor os manter e fazê-los crescer nos seus vícios e pecados. Com eles, o espírito bom usa um método oposto, estimulando a sua consciência ao remorso mediante o juízo da razão. Isso não está bem.
Há uma história que precede quem discerne, uma história que é indispensável conhecer, pois o discernimento não é uma espécie de oráculo, nem de fatalismo, uma coisa de laboratório, como lançar a sorte sobre duas possibilidades, não. As grandes interrogações surgem quando na vida já percorremos um trecho do caminho. E é aquele caminho que devemos regressar para compreender o que estamos procurando. Se faz um pouco do caminho, um pouco de estrada, e ali se pergunta por que eu caminho nessa direção, o que eu estou procurando, e ali se faz o discernimento. Se desculpe que a leitura aqui não é fácil por causa do sol. Inácio, quando se encontrava ferido na casa paterna, não pensava de modo algum em Deus, nem como reformar a própria vida, não. Ele faz a sua primeira experiência de Deus ouvindo o próprio coração, que lhe mostra uma inversão curiosa. As coisas à primeira vista atraentes deixam-no desiludido. E noutras, menos brilhantes, sente uma paz que perdura no tempo. Também nós temos essa experiência tantas vezes. Começamos a pensar uma coisa e ficamos ali e depois ficamos desiludidos. Ao contrário, nós fazemos uma obra de caridade, fazemos uma coisa boa e sentimos algo de felicidade, vem um pensamento bom, de alegria, de felicidade. É uma experiência que todos nós temos. Ele, Inácio, faz a primeira experiência de Deus ouvindo o próprio coração. E é isso que nós devemos aprender, ouvir o próprio coração. Porque mostra uma inversão curiosa. Para conhecer o que acontece, qual decisão tomar, fazer um juízo, um julgamento, escutar o próprio coração. Nós ouvimos a televisão, a rádio, o celular. Somos mestres da escuta. Mas eu pergunto para ti, sabes escutar o próprio coração? Tu paras para meu coração como está? Está satisfeito? Triste? Busca alguma coisa? Para tomar as decisões belas, é preciso escutar o próprio coração. Por isso, Inácio sugerirá a leitura da vida dos santos, pois eles mostram de modo narrativo e compreensível o estilo de Deus na vida das pessoas não muito diferente de nós, porque os santos eram de carne e osso como nós. Suas ações falam com as nossas, ajudando-nos a compreender o seu significado. Naquele famoso episódio dos dois sentimentos que havia Inácio, um quando lia a coisa dos cavaleiros e a outra quando lia as coisas dos santos, podemos reconhecer outro aspecto importante do discernimento, que já mencionamos na última vez. Há uma casualidade aparente nos acontecimentos da vida. Tudo parece nascer de um banal contratempo. Não havia livros de cavaleiros, mas apenas vida de santos. Tantas vezes um contratempo que, porém, encerra em si uma possível mudança. E somente depois de um certo tempo que Inácio se dará conta disso. E é nessa altura que ele dedicará toda a sua atenção. Escutem bem. Deus trabalha através de acontecimentos não programáveis. Aquele por acaso. Ah, mas por acaso me aconteceu isso, por acaso encontrei essa pessoa, por acaso eu vi esse filme. Não era programado. Mas Deus trabalha através de acontecimentos não programáveis e até nos contratempos. Ah, mas eu ia dar uma passeada e tive um problema no pé, não posso andar. Contratempos. O que te diz Deus? O que te diz a vida ali?
Vimos, inclusive, numa passagem do Evangelho de Mateus, um homem que lavra um campo depara-se acidentalmente com um homem enterrado. Uma situação totalmente inesperada. Mas o que é importante é que o reconhece como o golpe de sorte da sua vida e decide consequentemente. Vende tudo e compra aquele campo. Um conselho que eu dou a vocês: estejam atentos às coisas inesperadas. Mas isso por acaso eu não esperava. Mas ali que está te falando a vida, ali que está te falando o Senhor ou o diabo, tem alguma coisa para discernir. Eu diante das coisas inesperadas. Mas eu estava tão tranquilo em casa e de repente chega a sogra. E eu como reajo com a sogra? É amor ou é outra coisa dentro? E fazer o discernimento. Eu estava trabalhando no escritório, bem, e chegou um companheiro dizendo que tinha necessidade de dinheiro, e como eu reagi com isso? Ver o que acontece quando... Como reagimos diante das coisas que não esperamos e ver como o nosso coração reage diante dessas coisas. O discernimento é ajuda para reconhecer os sinais com que o Senhor se deixa encontrar nas situações inesperadas, até mesmo desagradáveis, como foi para Inácio a ferida na perna. Delas pode nascer um encontro que muda a vida para sempre, como no caso de Inácio. Ou surge uma coisa que te faz melhorar no caminho, ou piorar, não sei, mas estejam atentos. O fio condutor mais belo são as coisas inesperadas. Como eu me movimento, reajo diante disso. Sentir o Senhor no nosso coração quando é Ele que fala e age, ou quando não é Ele ou é outra coisa. Obrigado. Amanhã celebraremos a festa da Natividade da Virgem Maria. Maria experimentou a ternura de Deus como filha, cheia de graça, para depois dar essa ternura como mãe por meio da união à missão do Filho Jesus. Por isso, hoje, desejo expressar a minha proximidade a todas as mães. De modo especial, às mães que têm filhos que sofrem, filhos doentes, filhos marginalizados, filhos presos. Uma oração particular pelas mães dos jovens detidos, presos, para que não falte a esperança. Infelizmente, nos cárceres, são tantas as pessoas que se tiram a vida, mesmo jovens. O amor de uma mãe pode preservá-los desse perigo. Que Nossa Senhora console todas as mães aflitas pelo sofrimento dos filhos. E não esqueço a martirizada Ucrânia. Sono delle bandiere ali. Tem algumas bandeiras ali. Diante de todos os cenários de guerra do nosso tempo, peço a cada um de ser construtores de paz e de rezar para que no mundo se difundam pensamentos e projetos de concórdia e de reconciliação. Hoje estamos vivendo uma guerra mundial. Vamos parar, por favor. A Virgem Maria, confiamos as vítimas de todas as guerras. De modo especial, a cara população ucraniana. De coração vos abençoo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.